Sejam bem-vindos a mais um TMGcast. Hoje eu recebo Janaína Campbell, líder do Ministério Frutíferas, que ministra sobre o autocuidado da mulher e leva a mensagem de que em tempo de sequidão, a mulher pode ser aquela que produz frutos. Mãe, avó e sonhadora, Janaína vem compartilhar fé, experiências e inspirações com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço por você estar aqui para poder compartilhar com a gente a sua história de fé, superação e todo o apoio para as mulheres. Sim. É, eu falei na introdução já sobre o Ministério Frutíferas. Eu queria saber como que começou e o que ele significa para você. Então, o Ministério Frutíferas para mim significa muito. Foi um presente que Deus me deu e é um privilégio, né? E como surgiu? Eu trabalhava há 10 anos com mulheres, era um outro nome, era chamado Mulheres na Presença do Rei, era uma outra forma de trabalhar. E eu passei um processo, um trauma, em que o Senhor ali tratou comigo em determinadas áreas, financeira, emocional, física, saúde, e eu fiquei um ano nesse tratamento. E durante esse um ano de tratamento, o Senhor me presenteou com frutíferas. Mas para isso foi necessário eu passar por um vale, por um deserto. E assim nasceu Frutíferas, que é mulher para levantar outras mulheres e dar frutos num tempo de sequidão. E através desse processo que você passou, hoje consegue também olhar a história, né, das outras mulheres até com mais empatia, já passou por Sim, aquilo, né? Então é todo um sim, processo realmente, né? verdade. É, a frase em tempo de sequidão, seja a mulher que produz frutos, é muito marcante. O que ela representa na sua vida? Representa muito, porque o tempo de sequidão vai falar sobre você não ter nada, você não ter ninguém, e você olhar um cenário, se ver sozinha. Mas que nesse cenário você ter um Deus que está te observando, que está cuidando. E o que eu assim trago de riqueza nessa frase em tempo de sequidão, né? É que ali eu me vi em situações de muitas vezes estar sozinha com a minha filha e não ter o alimento na despensa, não ter o valor para pagar o aluguel. E um tempo de sequidão, de seca, de seca. E você olhar para um lado, você olhar para o outro e não enxergar ninguém para te ajudar e você depender totalmente da ajuda de Deus. Então eu vi Deus ali cuidando no meu tempo de sequidão. Você manteve firme a sua fé Sim, nesse momento, porque assim acontecem nessas provas na vida das pessoas que muita gente duvida, né, da presença de Deus, fica murmurando. Você conseguiu manter ali a sua fé. consegui. E sem murmurar. O segredo não murmurar e agradecer, confiar no Senhor, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E hoje você consegue entender o porquê, né, de ter passado por essa questão, porque daí nasceu, né, o Mulheres Nasceu, Frutíferas. nasceu frutíferas e eu vejo mulheres passando a mesma situação que eu um dia passei. Eu vejo mulheres na mesma ali rotina em que eu estava. E assim, o que eu posso dizer é que Deus ele faz, E transforma também, né? com certeza. Quando você fala de autocuidado feminino à luz do evangelho, como você define esse conceito de se cuidar através do evangelho também? Então, esse autocuidado, nesse tempo de sequidão, nesse tempo desse processo doloroso, eu enxerguei, eu
reconheci que eu precisava de um autocuidado. E Deus levantou uma mulher na minha vida, a qual está aqui comigo hoje me acompanhando. Eu louvo a Deus pela vida dela. Levantou ela e falou: olha, na minha igreja tem um projeto chamado Celebrando a Recuperação. Vamos lá. E eu falei: o que é isso? Ela: vamos lá, vamos ver. E quando eu cheguei naquele lugar, eu me senti acolhida, porque todas as áreas que eu estava enferma, com as enfermidades da alma, elas foram sendo ali tratadas, né? Uma de cada vez, um passo de cada vez. Eu vi cadeias no mundo espirituais sendo quebradas. Então eu reconheci que eu precisava de um autocuidado emocional, um autocuidado mental, um autocuidado espiritual, um autocuidado físico. E assim, quando a gente reconhece, o fardo ele se torna mais leve. A gente começa a enxergar que a gente pode vencer, que a gente pode conseguir, que a gente pode cuidar da gente um pouquinho, a gente pode crescer. E, inclusive, aparecem pessoas, né, na vida, como foi falado, amigos que transformam essa caminhada em algo menos pesado, né? Porque Deus também traz essas pessoas. Às vezes as pessoas pensam assim: como que eu não consigo sair disso aqui? Deus não está me dando a resposta. Aí chega uma pessoa que Deus traz, né? Exatamente. E assim, é, eu me recordo muito bem que eu já estava orando ao Senhor há um tempo, querendo sair de uma determinada situação. E ali naquele momento eu falava: Senhor, me ajuda. E eu, ali naquele lugarzinho ali em que eu ficava, no meu quarto, eu falava: Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo. E um certo dia eu falei: Senhor, eu sou tua filha, eu sou tua serva, me ajuda. E Deus, ele levantou essa mulher. E assim, foi um abrir, sabe? Eu vi como se o mar tivesse mesmo se abrindo, cadeias se rompendo, e foi assim um transformar na minha vida. E isso foi logo depois desse um ano de, que você Que eu, passou pelo esse pelas. tratamento, foi durante esse tratamento mesmo. Durante. É, e mas de que forma a fé moldou a sua caminhada pessoal e ministerial, desde esse momento até agora? Então, a fé me moldou porque eu confiava e não confiava no Senhor ao mesmo tempo. E a palavra dele vai dizer que a gente não podemos ficar em cima do muro, né? Ou eu confiava ou não confiava. E ali eu tive que aprender a confiar. E eu falei: Senhor, tu fala para mim todos os dias, usa teus filhos para falar para me confiar. Então eu vou confiar. A minha vida está nas tuas mãos, eu sou totalmente dependente de ti, eu vou confiar. E assim a fé, ela foi, né? Eu fui me moldando, fui acreditando mais no Senhor, fui vendo assim um carinho, o amor, o zelo, vi as maravilhas do Senhor, coisas extraordinárias que eu vivi e vivo nos dias de hoje com o Senhor. E hoje isso é passado no Ministério das Mulheres Frutíferas para confiar. É passado. Toda a minha história, porque o Frutífero ela vem contando a minha história, né? E é passado para as mulheres confiarem no Senhor, buscar o Senhor, entregar diretamente nas mãos do Senhor. Não assim, entregar, mas falar: Senhor, eu pego. Entregar mesmo, deixar na mão dele, porque ele sabe o que faz. E ele faz o melhor. E você tem uma ideia de quantas mulheres já passaram pelo Frutíferas, quantas mulheres estão tendo a vida transformada? Muitas mulheres. Inclusive, tem uma amiga, né, em que eu tive essa experiência lá no meu trabalho.
Ela passou e o Senhor falou comigo, convida ela. Eu falei, Senhor, não vou convidar ela, não. Na época eu não conhecia ela, não tinha intimidade, né? Mas ouvia falar, porque ela é uma pessoa, assim, bem, né, requisitada. E o Senhor falava, convida ela. Eu falei, tá bom, Senhor, vou convidar. E eu convidei, fiz o convite e ela aceitou. E no dia lá do Frutíferas, ela chegou. Eu falei, eu quero que você conte a sua história, porque você tem uma história. E ela ali começou a contar a história dela de superação. E o Senhor falou, filha, olha o que eu estou fazendo na vida dela. Hoje eu vejo essa mulher transformada. E olha ainda mais o que o Senhor fez. Essa mulher se levantou, através do Frutíferas, ela se levantou e está evangelizando mulheres. Ela tem um projeto que é o Diva Iluminada, aonde ela trabalha com automaquiagem, mas levando a palavra de Deus para essas mulheres que precisam e necessitam de ouvir de Deus as maravilhas de Deus. Então, isso é gratificante. Então, acaba virando um exemplo também, né? Sim, Que elas aprendem e conseguem passar também sim. pra frente. E é assim, para mim é maravilhoso. Eu fico feliz, né, com as vitórias, e eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor, né? E eu um dia disse para ele, eis-me aqui. E assim ele tem feito, né? E vai fazer mais e mais, eu E, creio. e hoje você é a promessa cumprida. Sou. E tem mais promessas ainda a serem cumpridas, eu creio. Sim. Agora vamos falar da parte familiar. Né? Você é mãe de duas meninas e avó da Sim, Liz e da Helena. sim. É, como esses papéis, né, de ser mãe, de ser avó, influenciam na sua visão sobre a mulher e o ministério? Então, é, eu até assim fico um pouco emocionada em relação a isso, porque lá atrás, no meu passado, eu recebi muitas palavras de maldições que eu não ia gerar, que eu não ia ser feliz, que eu não ia ser mãe. E a minha primeira gravidez, eu sofri um aborto e fiquei muito mal mesmo. E o Senhor me presenteou. E eu nem imaginava que eu estava grávida. Eu comecei a passar mal, achando que era uma tuberculose, uma pneumonia. E quando foi ver, eu estava grávida de 5 meses da Leane Leandra, que é a minha primogênita, né? E passou-se 9 anos depois, eu engravidei da Maria Eduarda, que hoje tem 16 anos, a minha caçula. E um belo dia, eu estava sentada com uma amiga maravilhosa, a qual está me acompanhando aqui hoje, né? Já já eu vou chamar, ela vai aparecer aqui só pra mostrar pra vocês quem é. Ela não vai falar, que ela tá fazendo assim, ó. Não, não, não vai precisar falar, não. É só pra o público saber quem é que ela tá Sim, aqui assistindo. sim. E a gente estava sentada, tomando um café da manhã, e ela virou para mim e falou assim: Irmã, aí eu, oi. Aí ela disse: Sua filha tá grávida? Eu falei: Não, que eu saiba, não. Ela fez uma carinha, eu já conheço. A gente conhece os amigos íntimos, né? O gesto, a forma de falar. Sim. Eu falei: Pode falar, amiga, pode falar. Desce o rolo. E ela falou: Olha, Deus me mostra a sua filha grávida. E ali passou-se 15 dias. Eu fui fazer compras com a minha filha. A minha filha, mãe, entra aqui na farmácia, pede aqui um negócio aqui para mim. Aí eu, ai, o que eu vou pedir, menina? O que tu tá inventando? Ela, mãe, não é nada demais não, mas eu tô com vergonha. Aí eu, ai, meu Deus do céu, Jesus da glória, o que essa menina vai aprontar comigo, né? E ali ela falou, mãe, pede um teste de gravidez. Eu virei para ela e falei, você está grávida. Aí ela, que isso, mãe? Como assim? Eu nem fiz o teste ainda.
Aí eu falei, mas o Deus que eu sirvo falou e você está grávida. E ali ela foi para casa, fez lá todo o procedimento e ela me liga. Mãe, aí eu, oi, tô grávida. Aí eu, Deus, ele é fiel. O que ele fala, ele cumpre. E assim, foi para mim maravilhoso porque eu tive o privilégio de escolher o nome da bebê, a Liz, né? E acompanhei o parto. Acompanhei, não, detalhe. Eu fiquei o dia todo com ela, desde a hora que ela internou até a noite, a hora dela ganhar. E eu pude ver ela ali concebendo a minha neta. E ali eu vi a cabecinha saindo daquela bebezinha, né? E eu falei, meu Deus, eu não vou ter coragem. E assim eu falei, Senhor, me sustenta. E ali eu comecei a louvar o Senhor, grande é o Senhor. E ali eu falei, Deus, me ajuda. E quando eu vi a cabecinha dela vindo, eu falei, faz força. E aí eu veio a Liz, eu aparei ali com o lençol e gritei a doutora. Aí veio a equipe toda médica, né? Então, para mim foi um privilégio. E passou-se um ano depois, a Leane engravidou de novo. Leane engravidou de novo da Helena, que hoje tem 1 aninho. E ali eu também presenciei, tive que entrar no centro cirúrgico, porque ela teve que fazer uma cesárea de emergência. E entrei ali com ela, sentei do lado dela, em espírito de oração, orando ao Senhor, os médicos conversando, e eu orando ao Senhor para que o Senhor tomasse ela e aquela criança ali. Então, para mim, isso aí foi maravilhoso, porque eu fui mãe, sou mãe, sou mãe e avó, e sou mãe de mulheres, mãe de vidas, E elas são os seus milagres, meus né? milagres. Porque foi falado, né, Isso. que de tanta maldição foi quebrada, né, essa Sim. maldição. Sim, em nome de Jesus. Inclusive, eu quero deixar aqui até um fato de quando a Leane estava grávida da Liz, é, todo mundo pensava que ela não ia nascer, porque a Leane tinha sangramentos. E ali eu estava enfrentando uma batalha espiritual pela minha filha, pela vida da minha neta que estava ainda no ventre, e para a honra e glória do Senhor. A Liz nasceu com saúde, está aí com saúde, né? Para a honra e glória do Senhor. Agora, falando das mulheres, né, suas filhas também, Sim, muitas delas enfrentam alguns momentos de sequidão espiritual. sim. É, quais são os passos práticos que você indica para que elas possam florescer novamente? Então, os passos práticos, primeiramente, é essa mulher reconhecer que ela precisa totalmente de Deus, da ajuda de Deus. A Bíblia fala em Salmos, na minha angústia, clamei ao Senhor. Ele ouviu, inclinou os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Então é reconhecer que a ajuda, ela vem do Senhor. E o segundo passo é uma intimidade de orar, de conversar. Aqui como nós estamos conversando, a gente tem esse privilégio. A palavra do Senhor vai dizer que o véu foi rasgado e hoje a gente tem acesso livre ao Pai. E a gente pode ali sentar na nossa cama, sentar no nosso sofá, lavar uma louça, aonde quer que a gente esteja e conversar com o Senhor. É uma oração. Você está tendo intimidade com teu Pai Celestial. Então é isso que eu deixo para essas mulheres que vivem num tempo de uma sequidão espiritual. Porque nem algumas delas passando por algumas situações é, em casa e tudo mais não consegue ter um tempo de silêncio para poder ajoelhar e orar. Tendo essa intimidade, vai orar em qualquer lugar, né? Sim. Na rua, muitas vezes eu ando na rua, vou falando ali com o Senhor algumas questões, né? E o Senhor vai dando
respostas. O Senhor vai fazendo. É, eu vou tomar banho, estou ali falando com o Senhor, entro pro quarto. A gente pode falar com o Senhor o tempo que a gente quiser. Ele está pronto para nos ouvir. E responder E também. responder. Esse é o segredo. Sim. Na sua visão, qual é o papel do evangelho em trazer identidade, valor e propósito para essas mulheres? Na minha visão é que a gente assim é muito discriminada, a mulher. E hoje eu vejo mulheres, o Senhor levantando mulheres posicionadas, mulheres que se colocam à disposição do Senhor, e o Senhor tem levantado essas mulheres, né, para levantar outras mulheres, trazendo o valor de que ela é uma filha amada do Pai, que ela pode sim vencer, que ela pode sim ser uma líder espiritual, que ela pode, se o Senhor está com ela, ela pode vencer. Então eu vejo assim, isso no Evangelho. Ela pode orar por outra mulher, ela pode se unir com outra mulher. Eu vejo isso. Inclusive, as mulheres estão tomando o seu lugar de direito, as mulheres cristãs. Por exemplo, neste final de semana teve um evento que lotou o Maracanã de mulheres Sim, cristãs. sim. Os juntas, Os juntas. né? E eu vejo Deus levantando essas mulheres, né? Mulheres como profetas. Eu vejo Deus levantando mulheres como uma voz profética para ajudar outras mulheres, né? Outras mulheres. A gente vê aí no noticiário, né? Todos os dias mulheres sendo mortas, mulheres que já desistiram da sua vida, mulheres que por um momento pensam em se suicidar. E eu quero dizer algo aqui que teve uma época da minha vida que eu passei por situações que eu tentei o suicídio, mas a mão do Senhor estava sobre mim e não permitiu que eu descesse à sepultura. E eu vejo mulheres nesse quadro, mulheres que são abusadas sexualmente, que sofrem violência sexual. Eu passei por essa situação. E eu vejo outras mulheres de Deus que passaram por essa situação se levantando para ajudar outras mulheres. Então, esse é o evangelho, você ajudar a levantar outra mulher para que aquela mulher possa levantar outras e outras mulheres, né? Uma nova geração de mulheres posicionadas no reino de Deus. Inclusive hoje com a rede social, né, existem muitas mulheres pregando que jogam lá no Instagram, no TikTok, porque muitas vezes tem mulheres que estão sem forças até de ir para a igreja, mas ouve aquela palavra ali na rede social e começa a ler a Bíblia, começa a tentar ter essa intimidade com Deus. E eu vejo a importância disso porque também mulher falando para mulher. Só a mulher vai saber o que a outra sente, o que a outra passou. Então é realmente preciso, né, que tenha mulheres frutíferas, por exemplo. Isso. Inclusive no Frutíferas eu trabalho com a parte da psicologia, né? Eu convido amigas minhas que são psicólogas para estar ali dando uma palestra, fazendo uma dinâmica. E são dinâmicas assim profundas que a gente vê mulheres ali gritando com aquele grito da alma de socorro, dizendo: Senhor, me socorre. Então, assim, é muito assim gratificante porque nós sabemos que tem outras mulheres que precisam ser alcançadas, né, pelo poder do Senhor, e nós somos os instrumentos, né? Mulheres dentro de leitos, mulheres dentro de presídios. Há pouco tempo me formei na capelania hospitalar, prisional, justamente para entrar
nesses locais para ser uma voz ali, um instrumento nas mãos do Senhor para essas mulheres. É importante falar também dessa questão que o homem, quando vai preso, ele vai ter lá a mãe, a irmã, a filha, a tia, a esposa, todo mundo. A mulher geralmente é abandonada. Sim, E, inclusive, na questão de doença também. sim, Então, quantas mulheres que têm câncer aí, o marido vai embora. Quantas mulheres vão presas, às vezes vão presas por conta até do marido. isso, E ele some. isso. Eu vi até uma reportagem sobre isso, que domingo de manhã, né, que geralmente é o horário de visita, você vai no presídio masculino, tá cheio de mulheres lá. Você vai no feminino, Não tem. dificilmente. Vai ver Ah, somente os filhos e talvez nem isso. Então isso, muito importante esse trabalho para que essas mulheres se reconheçam, né, como ser humano, como pessoas que não foram isso, abandonadas por isso. tudo. E se sintam valorizadas, né? E o importante de tudo, que elas sintam o amor de Deus, porque são umas filhas amadas do Pai. E outra coisa importante que eu acredito ser muito importante que foi falado foi sobre a psicologia, né, de levar psicólogos, porque é, Deus capacitou as pessoas, né, os Sim, médicos para que cuidem, né? Cuidar da sim, mente é muito importante. É preciso você ter a intimidade com Deus, mas é preciso você também se cuidar. sim, Então, esse trabalho assim, é muito importante, porque junta a, é, toda a intimidade com Deus, mas também junta ali a área médica. As pessoas precisam realmente se cuidar. Cuidar, eu tenho até uma frase que diz: quem cuida do dente, cuida da mente também. A gente não tem que estar sempre cuidando dos dentes. sim, Então, a verdade. mente também precisa, E né? eu queria deixar até um recadinho aqui para essas mulheres. Claro, fica à Porque tem vontade. muitas mulheres que eu ouço e falam assim: meu psicólogo é Jesus. Sim, ele, ele é. Mas ele deixou o ser humano, a ciência, a medicina, para que nós possamos nos cuidar. E eu passei a enxergar isso, né? Quando eu cheguei no Celebrando a Recuperação, no CR, eu fui amparada por psicólogos ali. Eles têm um trabalho ali. E eu necessitava, porque o meu emocional estava desgastado. Eu estava toda moidinha, quebradinha. Então é importante que as mulheres cristãs que estejam ouvindo e vendo esse podcast, elas reconheçam que elas precisam buscar uma ajuda. Procura um psicólogo. Não quero ir? Procura um terapeuta. Comece a fazer a terapia. Vai fazendo ali as suas consultas que vai ajudar bastante. E assim, às vezes o psicólogo passa para psiquiatria. As pessoas pensam, é médico de maluco. Não, vai ter um período ali, talvez, que você esteja passando por uma ansiedade crônica, por uma depressão, que vai Isso, precisar de medicamento. verdade. Isso não quer dizer que vai ser para a vida toda. Você É. passa ali e o psicólogo não pode passar esse medicamento, mas tem que passar com o psiquiatra. Então é muito Isso. importante também É. ter esse acesso a essas informações, né? Isso, porque é um tratamento, né? Conforme eu falei, é um tratamento e eu passei pelo tratamento, né? Sim. Então é um tratamento e a gente precisa seguir ali para a gente sair curada, para curar, né, outras pessoas. E assim, você também sonha em se tornar psicóloga, né? E como enxerga nessa integração? E quando vai ser esse passo? Quando pensa em começar? Então, eu recebi uma profecia, né, da parte do Senhor, dizendo que eu iria cursar uma faculdade. E eu olhava assim, e olho para o meu cenário e falo: como, Senhor? E eu sei que Ele é o Deus do impossível. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele tem feito, Ele tem cumprido promessas na minha vida. E assim, o meu sonho é se tornar psicóloga. E assim, na parte, né, de ministério espiritual, é essencial, porque você lidar com vidas, você lidar com cada um tem um modo de pensar,
um jeito de ser, uma personalidade, um pensamento diferente. E a gente precisa entender. Um líder espiritual, ele precisa entender, ele precisa conhecer a alma que ele está cuidando. Então, eu assim, eu acho que é necessário, que é fundamental, né? Se todos pensassem desta forma. E não existe idade para adquirir conhecimento. Eu, por exemplo, antes de cursar jornalismo, eu fiz um período de estética. Achava que seria interessante para mim, mas vi que não era. Mas tinha, assim, muitas senhoras que já tinham cuidado de filhos, de netos e estavam lá. E uma, por exemplo, ela já estava com seus 70 anos e foi para a faculdade. E numa conversa, teve uma roda de conversa falando sobre os objetivos. Porque as meninas lá tinham o objetivo de abrir uma clínica e ir para fora, fazer linha de maquiagem, de produtos, porque a estética você aprende química, química cosmética também. E essa senhorinha falou: Não, eu só quero aprender, só quero realizar meu sonho de estudar. Eu não tive oportunidade quando mais nova, agora já criei meus filhos e hoje eu quero ter para mim esse conhecimento. E Sim. assim, não que ela não pudesse trabalhar, não é isso, mas ela falou assim de peito aberto, não, eu vou me formar porque é meu sonho e eu vou conseguir. E assim, eu achei isso muito bonito, e a gente se ajudava muito. Ela gostava muito de ligação, me ligava, a gente ficava horas conversando para se ajudar, porque é isso, você, enquanto tem vida, tem esperança, tem chance de Sim. fazer, de começar. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. Tem até um louvor da Fernanda Brum. Nunca é tarde, né? E é assim, quando a gente conquista aquele sonho, é uma sensação de dever cumprido, de Sim, realização, que Deus ainda realiza sonhos, né? Nada para ele é impossível. verdade. Eu lembro que quando eu comecei minha faculdade com 22, meus amigos já estavam fazendo, porque tinha aquela ideia assim, terminar o ensino médio e já fazer. Então, para mim, 22 anos eu já estava atrasado. Aí o meu pai teve uma conversa comigo que ele disse: Danilo, vamos passar os 4 anos do mesmo jeito. Você vai chegar aos 26, você pode chegar formado, ou você pode chegar sem estar formado. Então, é uma escolha, começa. E aquilo despertou em mim. É realmente, às vezes a gente precisa, né, que as pessoas falem, tenham essa palavra, né? E foi realmente isso. Me formei, comecei a trabalhar na área justamente depois dessa conversa. E é maravilhoso, né? Podendo. Poder. É, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. É. Vai passar. E a Aí gente tem que tentar e persistir, né? persistir. Ali. Não, o negócio é não desistir. É, Porque quando você desiste, você está desistindo de tudo, dos seus sonhos. sim, existem pessoas que mudam de carreira. Por exemplo, eu tenho uma tia que aos 50 anos decidiu fazer uma faculdade. Ajudei ela com o TCC e tudo mais. E hoje ela se formou e trabalha na área. Tipo, depois de 50 anos, ela mudou todo o direcionamento da vida dela. Hoje ganha muito mais, mas porque ela teve a decisão e Sim. conseguiu fazer. É muito importante, né, esse É, momento na é, decisão. com É. certeza. Agora, qual foi um dos maiores desafios que você já enfrentou no ministério? E como Deus te sustentou nesse processo? O maior desafio que eu enfrentei no ministério foi confiar em pessoas erradas. Porque a palavra de Deus vai dizer, né, uns confiam em carros, outros em cavalos e em seus cavaleiros. Mas nós temos que confiar somente no Senhor. E a gente sabe que cada um tem um jeito de pensar, cada um tem um jeito de ser, cada um tem um caráter. E ali eu confiei a minha vida a uma pessoa e sabe assim, foi o que você ia assim para o fundo do poço, em sentido espiritual, sabe? Foi assim uma decadência espiritual. Você está morrendo espiritualmente. E ali eu comecei a gritar ao Senhor, socorre. E assim, essa
esse desafio trouxe, assim, trauma. O Frutífera nasceu através desse desafio, né? Em que eu me relacionei com uma pessoa, olhei, né, ali, toda a frente ali da pessoa, e não pedi direção ao Senhor. Embarquei num barco que estava ali prestes a afundar, e eu estava afundando junto. E aí, assim, eu gritei, Senhor, me socorre. A questão, assim, de você depender dessa pessoa financeiramente, você depender dessa pessoa praticamente para tudo e você ser dependente emocional. E eu estava sendo uma dependente emocional, financeira, em todas as áreas, dependendo daquela pessoa em tudo, em tudo. E aí eu olhei assim para o chão e eu estava me vendo assim naquele buraco lá dentro. E falar, Senhor, me ajuda, porque eu não quero mais viver isso para mim. O Senhor, ele começou a me sinalizar, começou a me mostrar comportamentos, palavras, atitudes, momento em que aquele homem me humilhava ali, por eu ser dependente financeira dele, de ele falar, olha onde eu cheguei, olha onde você está. Praticamente eu era nada perante ele. As agressões verbais, né, o narcisismo. E, assim, isso foi acabando comigo. Eu já não tinha mais vontade de me arrumar. Eu sempre que fui, assim, uma menina vaidosa, sempre gostei de me arrumar muito bem, eu já não tinha mais esse prazer de me arrumar. Eu vivia dentro de um quarto, chorando, apagava ali as luzes, ficava lá chorando. Passava 2, 3 dias sem comer, chorando, pelas palavras que era lançada. Muitas vezes a maldade, né? Às vezes ele me via assim, sem algumas coisas e, assim, achava que eu tinha que correr atrás dele para poder me humilhar. E esse foi o meu maior desafio, porque eu tinha que reconhecer que eu tinha um Deus que tudo pode, um Deus que podia me tirar daquela situação. Eu tinha que reconhecer que eu era totalmente dependente dele, que ele que era o meu sustento. E quando eu enxerguei isso, a minha vida fluiu. Eu tive forças para sair desse relacionamento abusivo. Eu tive que ter um posicionamento em decidir se verdadeiramente eu queria sair desse relacionamento. E eu tive que reconhecer que eu precisava sair. Então, esse foi dos maiores desafios, porque não é fácil quando você é dependente financeiramente, emocionalmente, em tudo de um homem, não é fácil. Não ter para onde voltar também, né? Não tem, você fica assim presa naquela situação. Se ele for, como é que eu vou fazer? Quem vai pagar meu aluguel? Como é que eu vou ficar? E você fica tão assim dependente emocionalmente que você não tem olhos para olhar ao teu redor e ver as outras coisas que estão diante dos seus olhos. Você fica ali, ó, olhando, só focando naquilo. Eu já estava assim, me preparando para casar com esse homem. Eu tinha comprado o vestido de noiva. Nossa. Eu estava me preparando e sempre assim pedindo um posicionamento da parte dele. E ele ali enrolando, enrolando. E eu falei, Senhor, eu não quero viver isso. E ali eu tive que me posicionar. Eu tive que me posicionar. Doeu, doeu,
mas eu me posicionei da maneira correta, que foi estar do lado do Senhor. E quando a gente se posiciona verdadeiramente diante do Senhor, Deus ele faz infinitamente mais. Ele vem trazendo os frutos do Espírito Santo, a paz, a longanimidade, a bondade, o amor, enfim. Ele vem trazendo todo o entendimento, a paz que excede todo o entendimento. Então, assim, esse foi dos meus maiores desafios, porque as pessoas que me cercavam e pessoas que estavam de fora até me criticavam por eu estar nesse relacionamento. Então não foi fácil você passar na rua, ouvir comentários, você estar em lugares e ouvir comentários, você ver as pessoas te apontando, cochichando, e você sair muitas vezes chegando em casa chorando, né, e ter que segurar aquilo tudo. Não foi fácil, mas o Senhor, ele esteve e está sempre comigo. O sair também desse relacionamento, é, mesmo tendo pedido direcionamento, a Deus não quer dizer que foi fácil, né? Mas foi possível entender que precisava ter, né, esse desligamento para que a vida fluísse, né? Sim, foi necessário, né, eu ter esse entendimento, porque se eu continuasse ali, eu nem sei se eu estaria aqui hoje. Eu não sei. Mas eu entendi que eu precisava sair. E eu saí, eu não pensei nenhuma, nem duas, nem três vezes. Eu saí de imediato, né? E hoje o Frutíferas, ele trabalha também nessa área, né? Porque nós vemos que tem muitas mulheres que estão num relacionamento abusivo, narcisista, que não consegue sair, talvez pela dependência emocional, a carência emocional. E, inclusive, no CR, eu acabei descobrindo que esse relacionamento abusivo que eu atraí para mim foi devido à ausência da paternidade, porque eu não tive um pai presente. Então a gente acaba descobrindo, sabe, outras coisas, né? Vai se revelando aos poucos. Sim. Nós estamos chegando ao final dessa Sim, entrevista. Quero te agradecer mais uma vez pela sim. presença e queria que você deixasse uma mensagem para todas as mulheres que nos ouvem e desejam produzir frutos, mesmo em tempos difíceis. Pode falar aqui Sim. nessa câmera para encerrar. Então, Abra o seu você coração. Então, você mulher que deseja produzir frutos em tempo de sequidão. Eu quero te dizer que você pode, com Deus você é capaz, que você é uma mulher de valor aos olhos de Deus e que você é uma filha amada do Pai. Foi essa frase que eu ouvi e essa frase que eu deixo para você. Você é uma filha amada do Pai. Muito obrigado mais uma vez. A todos